Bem, então, após essa introdução, vem sempre a questão do porquê da existência do tributo. Os tributos existem desde a época romana, passando pela medieval, onde eram tributados os senhores feudais, que tinham que pagar os tributos para os reis, para sustentar todas as regalias que os reis tinham. Com o Estado moderno, os tributos ganharam outra conotação. A ideia de tributo é a arrecadação pelo Estado para poder fazer justiça social. O Estado arrecada um dinheiro para administrar aquele dinheiro e transformar o dinheiro arrecadado em benefícios sociais. Hospitais, órgãos públicos, todo o serviço do Estado precisa ser pago. Então, daí advém o tributo e as suas diversas espécies. Eu não vou ficar lendo os slides, tá? Os slides são para vocês acompanharem e depois eu posso mandar esse material para vocês. É só um material de apoio para quem gosta de escrever, para quem gosta de ver, mas eu mando para vocês depois. Então, ali, esse primeiro slide fala justamente sobre a criação e o porquê do tributo, que geralmente está associado com uma ideia de injustiça, principalmente no Brasil, porque nós temos que pagar os tributos, que eu estava conversando com alguns corretores, nós pagamos os tributos e, mesmo assim, temos que pagar assistência médica, pagar por segurança e por outras coisas. Então, causa uma certa indignação e uma ideia de violência, né? Pagar o tributo e ainda ter que dispor de mais dinheiro para pagar serviços particulares, como odontologistas, médicos, que o Estado, em tese, deveria dar para todos nós com o dinheiro arrecadado dos tributos. Tá certo? E aí, do tributo, vem esses seguintes conceitos, que é receita, que nada mais é do que o dinheiro que entra no caixa do Estado, para que ele possa fazer essa gestão e devolver para os cidadãos com os benefícios sociais. E as receitas elas são divididas em originária e derivada. A originária é aquela que vem diretamente por bens públicos, doações de particulares, como, por exemplo, o Estado tem... E quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado de São Paulo, estou falando como instituição. Tá? O Estado ele tem um prédio e ele aluga o prédio, e a receita proveniente dessa alocação desse prédio do governo, do Estado, ele é uma receita originária. Ela entra direto na conta, tá certo? Do Estado. E a receita derivada, que é por meio de um poder coercitivo, que é justamente esse poder de tributar, é esse poder que o Estado tem de chegar ao cidadão e falar para ele: olha, de acordo com a sua operação, de acordo com o seu trabalho, você vai ter que pagar este tributo para que eu possa daí te dar um retorno. A gestão ela é feita sempre por um órgão específico, que, no caso do governo federal, é a Secretaria da Receita Federal. No caso do Estado de São Paulo, é a Secretaria da Fazenda do Estado, e do município, a Secretaria da Fazenda Municipal. Certo? Esse slide é sobre a nossa percepção equivocada de violência entre o tributo e a necessidade de ter que tributar para poder dar o retorno para o cidadão. E aí a gente vem para a definição de tributo. O que é o tributo? O tributo é toda a prestação pecuniária e que pode ser expressa em dinheiro, que não retrata uma penalidade e que ela é compulsória e instituída por lei. Ou seja, o tributo ele não é uma criação, ele depende do nada. O Estado ele não cria o tributo numa segunda-feira e institui na segunda e começa a cobrar na quarta de mão própria. Todo tributo demanda a passagem pelo Poder Legislativo, a criação de uma lei específica, de acordo com a Constituição Federal, daqui a pouquinho a gente vai ver essas competências, para que vocês possam ser tributados, todos nós. Ela não é sanção. O que é sanção? É penalidade. Então, quando eu recebo uma multa de trânsito porque eu passei num farol vermelho, ela não é um tributo, ela é uma penalidade. Um tributo nunca é uma penalidade, por mais que nos possa parecer essa carga tributária desse nosso país. Então,
a gente não pode confundir com isso. Quando eu tomo uma multa, quando eu sou processado criminalmente e sou condenado a pagar cestas básicas, mais uma multa para o judiciário, essas multas, essas penalidades não são tributos, tá certo? O tributo sempre tem como fundamento uma hipótese de incidência, que é descrita numa lei, um fato, uma base de cálculo e uma alíquota. Daí ocorre o tributo. E é sempre obrigatório. Então, uma vez ocorrido, a gente tem que pagar o tributo, sob pena de estar cometendo um crime tributário, seja sonegação, elisão. Essa definição está no Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição Federal, que ela não é uma lei complementar, mas ganhou status de lei complementar com a edição da Constituição de 88. E aí está ali, prestação pecuniária, né? Ou seja, sempre é uma prestação paga em dinheiro ou em algo que se possa expressar. Tá certo? Eu não posso pagar um imposto indo no ente tributante, no município, no Estado, na federação, e pagar ele com um carro. Eu tenho que pagar sempre em dinheiro. A prestação nunca constitui uma sanção de um ato ilícito, e ato ilícito pode ser também civil, né? A penalidade não é, uma multa não é só de caráter criminal. Sempre instituída por lei e sempre cobrada através de uma atividade administrativa vinculada, ou seja, eu sempre tenho que pagar este imposto de acordo com as regras daquele ente que me tributa. Se ele é o ISS, eu pago para a prefeitura via uma notificação de IPTU ou um carnê de CCM para pagar o ISS, né? Os autônomos têm que pagar ISS. Então, essa é a atividade chamada de vinculada. A classificação dos tributos na Constituição Federal. A Constituição Federal, no título 6, nos artigos 145 a 169, trata da tributação e do orçamento. Por que é tributação e orçamento? É justamente por causa daquilo que eu estava falando para vocês. O tributo ele é um dinheiro arrecadado, uma receita que vem e que o Estado tem que gerir para dar um retorno para o cidadão, tá certo? Então, essa receita entra no chamado orçamento, que todo ano vocês veem que é aprovado, foi aprovado o orçamento, que foi apresentado na Câmara e no Senado, é justamente o orçamento de acordo com o que é arrecadado. E todo ano a gente tem aí recordes de arrecadação, porque o brasileiro tem uma carga tributária enorme, a gente adora pagar imposto, não é verdade? E então quase não tem dinheiro. A Constituição Federal classifica os tributos em imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais especiais. Vejam, o que vocês concluem com isso? Que o tributo ele é um gênero, do quais são espécies o imposto, a taxa, o empréstimo compulsório, a contribuição de melhoria, as contribuições sociais. Tá certo? Imposto. O imposto é um tributo cujo fato gerador sempre depende de uma atividade estatal específica. Então, por isso que existem esses nomes: ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, né? IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbana. Então, é sempre de acordo com essa atividade estatal específica. Não é como a taxa, que depende, vocês vão ver daqui a pouco, que depende de uma atividade imediata, como a expedição de um alvará. Ele é um tributo não vinculado. Então, por exemplo, o IPTU. Todo começo de ano, a prefeitura lança o IPTU e vocês recebem o IPTU na sua casa para pagamento via lançamento, tá certo? A base dele de cálculo é o valor venal, está lá descrita a parcela única, ou as parcelas que vocês podem pagar todo mês, e eu não tenho uma contraprestação imediata, por isso que é chamado de não vinculado. A prefeitura ela não cobra o IPTU para construir uma ponte, por exemplo. Ela cobra o IPTU de todos os proprietários para gerir aquele dinheiro e fazer com aquele dinheiro bens públicos, atividades sociais. Não há essa vinculação direta entre o que entra, eu tenho que usar aquele dinheiro para determinada atividade. A taxa já é ao contrário. A taxa ela já é específica. Então, quando é que se cobra a taxa?
O fundamento da taxa é o exercício do poder de polícia, e aí, quando a gente fala em poder de polícia, nós não estamos falando em policiamento, né? Polícia, no caso aqui, seria de vigília, de exercício estatal, tá certo? Então, a taxa, ela sempre tem por fundamento a contraprestação imediata. Por isso que, quando eu vou abrir um comércio, uma imobiliária, uma padaria, eu tenho que ir na prefeitura e pagar uma taxa para ter um alvará de funcionamento. Está correto isso? Né? Se eu não pago essa taxa, eu não tenho esse alvará. E aí, onde entra o poder de polícia do Estado nisso? O fiscal aparece no meu comércio e ele fala: onde está o seu alvará? E eu falo: poxa vida, eu não tirei o alvará. E aí ele vai e me multa. Esse é o poder de polícia do Estado. Para eu arcar com o pagamento do fiscal, para eu arcar com aquele funcionário que vai analisar a documentação, para que eu possa ter um estabelecimento funcionando, eu preciso pagar esta taxa. Por isso que ela é vinculada. Eu pago para aquele funcionário verificar a documentação e me expedir um alvará. Se eu não pagar, eu vou ser fiscalizado e vou ser penalizado. Eu vou ter que pagar o alvará e ainda vou ter que pagar uma multa, que é a sanção. Quando eu tenho que pagar essa multa, ela é tributo? Não. Lembra que tributo nunca é sanção. Uma coisa é a taxa para ter o alvará, outra coisa é a multa porque eu tenho um estabelecimento sem o alvará. Tá? E aí, qual a importância da taxa? Vamos supor, corretores, vocês estão vendendo um imóvel que funciona numa fábrica, e aí vocês têm toda aquela série de documentações para observar, né? Por conta da sucessão na venda da empresa, do imóvel. O imóvel faz parte do ativo, não faz? E aí vocês precisam verificar se existem esses alvarás, se está tudo ok. Então, é importante vocês saberem que, para passar isso para quem está comprando, que, olha, está comprando o estabelecimento e o negócio comercial ou não, então você tem que saber se isso está tudo pago, faz parte das certidões que a gente tem que requisitar. Tá certo? Contribuição de melhoria. O que é contribuição de melhoria? É uma contribuição específica para uma determinada região por conta de uma benfeitoria que o Estado vai fazer. Ou seja, ela também é um tributo vinculado a uma situação específica. Eu tenho um imóvel e vai ser construído um shopping do Estado. É uma situação hipotética, que, óbvio, que o Estado não faz shoppings, mas é só para poder ficar bem didático para vocês. O Estado vai fazer esse shopping e o meu imóvel vai valorizar 50%. Ele vai ficar 50% mais valorizado em questão de 6 meses, 1 ano. O que é que o Estado vai fazer? Ele pode, com base nesse shopping e sabendo que vai ter a valorização desse mercado imobiliário, ele pode lançar mão da contribuição de melhoria. É uma contribuição que vocês não veem muito usualmente, mas ela existe. Como é que funciona? O poder público ele é obrigado a cumprir alguns requisitos. Ele tem que apresentar para aquela região, de acordo com a subprefeitura, audiências públicas. Ele tem que apresentar para vocês o custo da obra. Ou seja, tem que fazer todo um processo de transparência, a licitação, o orçamento do custo da obra, um memorial descritivo. Então, isso expõe bastante o processo licitatório para aquela obra, o que não é muito conveniente para muita gente. Por isso que vocês não veem muita contribuição de melhoria por aí. Né? Mas a ideia dela na Constituição, quando a Constituição foi elaborada, foi justamente subsidiar obra específica que vai beneficiar uma região imobiliária. Então, você tem lá esse imóvel, o Estado faz essa audiência pública, apresenta toda essa documentação, e aí ela fala: olha, muito legal, né? Tudo muito bonito. O seu imóvel vai valer agora de 1 milhão, vai passar para 2 milhões. Mas tem uma contraprestação, está aqui uma contribuiçãozinha que você precisa pagar a mais durante um determinado período para dar um retorno para essa obra. É um meio de... Vocês estão pagando aquela obra que vai beneficiar vocês. Tá certo? Eu não estou, tá? O empréstimo compulsório, vocês já devem se lembrar da época, se não me engano, salvo engano, do Collor, que emitiu o empréstimo compulsório sobre os combustíveis, né? Sarney, né? Foi o nosso querido Sarney. O Sarney
ele lançou mão do empréstimo compulsório sobre os combustíveis, alegando, na época, caráter de urgência e relevância para subsidiar o pró-álcool, e porque a gente era muito dependente do óleo diesel e da gasolina e da situação do petróleo. A gente tinha acabado de sair da ditadura, e aí ele lançou mão do empréstimo compulsório. O que é? É um empréstimo obrigatório. Ou seja, eu tomo o seu dinheiro, você é obrigado a emprestar para o Estado, porque o Estado não tem recursos para subsidiar uma situação ou de despesa extraordinária decorrente de uma calamidade pública, porque no Brasil tem muito terremoto, mas existem outras calamidades que não são fundamentos, não são utilizados como fundamento para empréstimo compulsório, guerra externa ou a sua iminência, que o Brasil também é um país muito envolvido com guerras. Mas eles não têm lançado mão do empréstimo compulsório, até por conta desse tiro no pé do Sarney. Muitas pessoas questionaram na justiça e comprovaram que o fundamento do empréstimo compulsório sobre os combustíveis não era constitucional e foram obrigados a devolver. Quem foi para a justiça teve o dinheiro devolvido depois de singelos 15, 20, 25 anos. Porque o nosso Estado, como a maioria dos estados, ele é muito bom para cobrar o imposto em atraso, mas, quando trata-se de pagar um precatório, a gente tem alguns anos aí de labuta. Então, para subsidiar esse investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, o Estado pode lançar mão do empréstimo compulsório. Não é nunca uma receita definitiva, sempre é uma receita transitória, até que passe esse caráter de urgência. As contribuições especiais. O que são as contribuições especiais? Elas têm por finalidade alcançar uma ideia justamente de subsidiar questões específicas ligadas ao social. Então, nós temos, ou a profissões. Então, nós temos, por exemplo, a contribuição previdenciária, incidente sobre folha de pagamento, ou quando a gente paga o carnê no final do mês para se aposentar no futuro. Isso é uma contribuição social, que, no caso específico da contribuição para a Previdência, é para subsidiar as aposentadorias estratosféricas dos nossos cidadãos. Existem outros tipos de contribuição, como, por exemplo, as de domínio econômico, como a CID, que é incidente sobre combustíveis, como a Funtel, que todos nós, com o celular, pagamos sem saber, que é a contribuição sobre domínio econômico das telecomunicações, e as contribuições de caráter de interesse profissional, como para sustentar as autarquias, como o CRES, como a própria OAB, esses órgãos de classe que eles fazem por nós? Eles fiscalizam, eles cuidam da proteção da nossa profissão. Então, para isso, a gente paga uma contribuição para sustentar as autarquias, para que elas deem um retorno de lutar pela classe profissional. Tá? Então, elas são contribuições especiais. Fontes do direito tributário. Quando a gente falou em que o tributo só pode ser criado por lei, a gente tem sempre que lembrar que existe uma escala de leis, sendo o topo da cadeia a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Ela dita as regras para a instituição dos tributos, quem pode instituir os tributos e como podem ser instituídos, que é a fonte fundamental. As emendas constitucionais. Então, essa listinha ela já está na ordem de competências e de poderes em cada uma delas. A Constituição como a regra matriz, a principal lei do país, e as leis, e aí por competência, tratados internacionais, leis complementares, leis ordinárias. Você sabe a diferença entre leis complementares e ordinárias? A lei complementar é a principal forma de criação de tributo. E por quê? Porque a lei complementar ela requer maioria absoluta das duas casas do Congresso. Porque isso quer dizer o quê? É representatividade. Afinal, o pessoal que trabalha no Legislativo, que está no Senado e na Câmara, eles são representantes dos cidadãos, tá certo? Eles são representantes dos estados e dos municípios. Então, quando vai editar uma lei que vai tributar, que vai mexer no bolso do cidadão e, ao mesmo tempo, vai criar recurso para o Estado, eles requerem lei complementar. Ou seja, eu tenho que estar com a maioria, todos os integrantes
não do dia, não presentes no momento, mas sim todos os integrantes da casa, 51% dos integrantes da casa, para votar uma lei complementar. A lei ordinária ela é fundamentada em maioria de comparecimento. Então, se eu tenho 100 parlamentares e comparecem no dia comparecem 30, 51% desses 30 votam uma lei ordinária. Uma lei complementar demanda 51 dos 100 estarem presentes. Tá certo? Competência tributária. As competências tributárias elas estão estabelecidas na Constituição. O que é isso? A competência tributária é a forma que a Constituição encontrou de estabelecer quem pode tributar determinada hipótese, fato gerador. Ou seja, a União pode instituir o IPI, porque a União tem interesse na criação de empregos, tá certo? Na produção industrial. A União pode instituir imposto de importação e exportação, porque é da soberania do país o cuidado com a balança comercial, o que entra de recurso e o que sai, tá certo? O Estado tem a liberdade e a prerrogativa, a competência para criar o ITCMD, que é uma forma de arrecadação, o IPVA, tá? E o município, por sua vez, pode tributar o ISS, o IPTU, o ITBI. Então, essas são as chamadas competências tributárias. E quais são alguns das condições da competência? Indelegabilidade, ou seja, eu não posso, o Estado de São Paulo, por exemplo, delegar para o município a tributação do ITCMD. Ela é indelegável. Aquilo que a Constituição determina só pode tributar o ITCMD o Estado não pode passar para outro ente tributante. Irrenunciabilidade. O Estado não pode renunciar à ideia de tributar o ITCMD. Imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, essa irrenunciabilidade quer dizer o quê? Aquele ente, aquela competência que a Constituição ela passa, ela determina, porque está escrito, ela não pode ser renunciável. Eu posso não tributar. Uma coisa é o Estado falar, olha, agora é zero. Não vai mais tributar a doação e o imposto causa mortes. Outra coisa é ela falar, eu não quero, não posso, eu renuncio. Ela é irrenunciável. Porque, senão, isso que aconteceria? Um político, um candidato político, ia usar isso para se eleger. Ele fala, não, quem me eleger, eu vou renunciar à cobrança de determinado tributo. Então, justamente por isso, ele é irrenunciável. E também ele é incaducável. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela existe. A partir do momento em que a Constituição de 88 determinou que o município cria um tributo X e o Estado um tributo Y, esse tributo ele nunca mais, até que a Constituição seja reformada, ele não perde a sua validade. Então, não é porque o Estado deixou de tributar o ITBI que isso se perde no tempo. Geralmente, a gente ouve muita palavra caducar com perda de tempo, né? Olha, eu tinha um cheque e eu não executei esse cheque, ele caducou, né? A gente ouve bastante isso. Então, é a mesma coisa. O Estado não tributou o ITBI, o Estado não tributou por 5 anos e agora resolveu tributar de novo. Caducou. Não caduca, tá? É importante a gente saber disso. Os princípios tributários, tá? Os principais princípios da tributação, que também estão na Constituição e no Código Tributário Nacional, são a legalidade, que é o mesmo fundamento da área penal, que não existe crime sem especificação numa lei, não existe um tributo sem especificação numa lei. E essa lei tem que seguir a Constituição. Então, só quem pode editar uma lei de ITCMD é o Estado, só quem pode criar uma lei de ISS é a Prefeitura, e de acordo com as regras da Constituição.
Isonomia ou igualdade tributária é a mesma coisa do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, então, portanto, um tributo alcança todos de forma igual. Numa compra e venda, eu tenho, na hora da escritura, que pagar o ITBI, eu não tenho, tirando as questões de eventual isenção, quando uma lei determina ou não, todos têm que recolher. Eu não posso criar uma situação em que uma pessoa de uma cor diferente ou de uma religião diferente não paga o tributo e a outra paga. Isso é um critério que cria anti-isonomia, ele cria desequilíbrio, tá certo? Então, o tributo tem que alcançar todos, independente de raça, sexo, religião, todos são iguais, então tem que tributar igual. Capacidade contributiva quer dizer que o tributo ele não pode criar uma situação em que eu fique sem subsistência ou com um chamado também efeito de confisco. É um princípio pelo qual o tributo ele tem que gerar renda para o Estado, mas ele não pode sacrificar, a gente sabe que sacrifica, mas não pode sacrificar naquela situação específica ele ser mais alto do que a operação, senão ele vai ferir a capacidade da pessoa de contribuir. E retroatividade significa, esse palavrão significa o seguinte: o tributo ele não retroage. Então, quando eu crio uma majoração do ITBI de 2% para 4%, e ele vai passar a viger a partir de 2014, ele não retroage para as vendas de 2012, tá certo? Senão, isso ia causar uma revolta, uma passeata total, caso ele fosse a gente pode fazer uma passeata, né? Porque ele é irretroativo justamente para fazer com que a sociedade fique apaziguada em equilíbrio. Anterioridade é um princípio pelo qual a lei tributária ela não majora, ela não aumenta ou cria tributos para outro exercício financeiro, para esse exercício financeiro. Então, quando eu faço um aumento do imposto de renda, ele só vai passar a ser tributado no próximo exercício. Ele não pode ser utilizado naquele exercício, tá certo? Ele é muito ligado com a retroatividade, mas ele é com efeito para frente. A vedação com efeito de confisco, ou a proibição do confisco, é a proibição também muito ligada à capacidade contributiva. O Estado não pode criar um tributo que confisque seus bens, que ele seja tão majorado ao ponto que você fique sem aquele bem. Ele não pode ter um efeito em que você, no caso do ITBI, que é 2%, se ele fosse majorado para 80%, ele afetaria a capacidade contributiva, porque ele iria prejudicar a operação de compra e venda, por exemplo, e, ao mesmo tempo, ele também ia ser um efeito confiscatório, porque você paga 1 milhão no imóvel, ainda tem que pagar 800 mil de imposto, ele ficou confiscatório, tá certo? Praticamente você tem que dar o bem para pagar. Uniformidade geográfica. Isso quer dizer o quê? Um imposto criado pela União, ele vai ter que ser igual para todos os estados. A União não pode editar uma lei em que ela diferencia São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, referente a tributo. O Estado de São Paulo, quando edita um tributo, ele não pode dizer que em Presidente Prudente fica mais barato do que na capital. Então, tem que ter uma uniformização de acordo com a competência. Se ele é um tributo estadual, ele é igual para todo o Estado, sem diferenciação. Tá certo? Liberdade de tráfego. Aí há uma confusão com pedágio, que todo mundo acha que pedágio, muita gente acha que pedágio é tributo e pedágio não é tributo. Tá? Não existe tributo que afete a liberdade de ir e vir. Então, aí vem esse questionamento. Mas e o pedágio? Quando eu vou para uma cidade, me desloco de uma cidade para outra, de um município para outro, eu tenho que pagar o pedágio. Isso não seria um tributo que afeta a minha liberdade de ir e vir? Porque, se eu não pagar, eu não posso passar. Tá certo? Só que o pedágio não é tributo. Há muita essa confusão na sociedade, mas o pedágio nada mais é do que um chamado preço público. Ele é um instituto de direito administrativo. Certo? Você paga o pedágio para a manutenção daquela estrada ou para a remuneração do concessionário que administra a estrada.
Então, quando você vai para determinado município, você tem lá Via Oeste, rodovias e outras, né, concessões. Então, você paga o pedágio, porque aquele pedágio remunera a concessão para aquela empresa administrar, manter um helicóptero para resgate, manutenção da estrada, tá certo? Então, o pedágio ele é um instituto de direito administrativo e não de direito tributário, porque ele não é um tributo. Ele pesa no bolso, eu sei. Quando a gente viaja e tem vários pedágios, afeta muito o nosso bolso, mas ele não é tributo. Tá certo? O que é não cumulatividade e progressividade? São outros dois princípios. Tá? A CPMF é um exemplo bastante didático de cumulatividade, porque, quando eu transaciono um valor para uma pessoa, eu pagava o CPMF. Exato. Esse mesmo valor que era transacionado pela pessoa A para B, ele pagava CPMF. O mesmo valor de C para D pagava CPMF. Então, ele era cumulativo. Várias pessoas pagavam o mesmo imposto pelo mesmo incidente sobre a mesma transação. Mesmo valor, né? Mesma base de cálculo. A progressividade, por sua vez, ela está ligada a ideia de majoração em escala, e ela só é permitida para o imposto de renda, para o IPTU, não no município de São Paulo, e para o ITR, que é um imposto federal. Um exemplo bastante simples da progressividade é o imposto de renda retido na fonte pelos autônomos, né? Quando você emite uma RPA, que você tem determinado valor ali no recibo, você tem que recolher um DARF, tá certo? Você não, né? Na verdade, quem está pagando, você é quem vai reter na fonte e vai pagar o DARF progressivamente de 15% a 27,5%, de acordo com o astronômico montante da nossa corretagem. Né? Imunidade tributária, o que é isso? Imunidade tributária é uma condição estabelecida na Constituição Federal em que determinados entes não podem ser tributados por ninguém, nem pela Prefeitura, nem pelo Estado, nem pela União Federal. Então, nós temos aqui um exemplo de imunidade recíproca em que o patrimônio e a renda e os serviços de uma determinada autarquia ou de um ente público não tributa para outro. Então, o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do Estado de São Paulo, por exemplo, não paga IPTU, porque a prefeitura ela está proibida pela imunidade de tributar um patrimônio do Estado, e vice-versa. E a imunidade dos templos de qualquer culto. Então, quando eu tenho um templo, seja ele de qualquer religião, eu tendo os devidos registros, eu peço a imunidade e não pago os impostos, seja pelos bens imóveis ou móveis. Né? Os bens e serviços relacionados à instituição não são tributáveis. Todos os tipos de templo. Igreja, sinagoga, qualquer templo, ele está imune à tributação. Sim, todas. Há uma discussão sobre isso, que em alguns países mundo afora, principalmente na Europa, o nosso Estado é laico. Na Constituição, ele fala que o Estado não tem religião, apesar do preâmbulo da Constituição dar graças a Deus, o Estado não tem uma religião considerada a religião do Estado. Mas a influência da religião no nosso país é muito forte. Então, os templos já não são tributados já em outras constituições. Isso foi mantido na nossa Constituição. Há uma discussão de um grupo de tributaristas que acha que está na hora de tributar, mas não consegue mudar isso. Né? Então, ali estão os tipos de imunidade, né? Partidos políticos também. Quem não quiser criar uma religião pode criar um partido político. E tem também os que também não é, né? É na mão. E temos os livros e periódicos. E qual é o fundamento dessa imunidade para os livros e periódicos? O fundamento disso é diversificar a cultura, fazer com que o livro, o jornal, a revista se torne mais barato e mais acessível,
para que todos possam estudar, ler. Então, a ideia do Constituinte, quando deu a imunidade para os livros e para o papel destinado à sua impressão, foi baratear os livros, baratear os jornais e revistas. Hoje já tem jurisprudência que aceita a imunidade também para o CD-ROM e para o e-book. Porque a ideia é... O fundamento dessa imunidade é o fundamento educacional. Tá? Vamos para a obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? Em direito civil, nós temos o direito das obrigações, que é o direito que a gente está sempre lidando com os contratos. Quando eu faço uma compra e venda, uma locação, existem obrigações recíprocas, tá certo? Eu tenho a obrigação de pagar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, não destruir um imóvel, pintá-lo antes de devolver, tá certo? Fazer o seguro. Então, essas são obrigações de caráter civil. A obrigação tributária, por sua vez, é aquela constituída por lei em que o sujeito ativo, que é o Estado, ele tem a prerrogativa de te cobrar e você tem a obrigação de pagar. Então, portanto, sujeito passivo nessa relação criada na lei. A obrigação tributária ela tem dois tipos. Ela tem a principal e a acessória. A principal é o pagamento, e a acessória é aquela que acompanha a principal e gera e comprova a principal. Então, um exemplo bastante fácil de obrigação tributária principal e acessória é a emissão de nota fiscal, que a gente dá ao CPF para obter no futuro um reembolso, tá certo? Daquele tributo que está sendo recolhido, mas ela é uma obrigação acessória. Eu tenho a obrigação de emitir nota quando eu faço a venda. Então, essa obrigação ela é acessória. A obrigação principal é o tributo que incide sobre essa nota. Se é uma mercadoria, o ICMS, se é um serviço, o ISS, tá certo? Fato gerador. É a situação definida em lei como necessária e suficiente para a ocorrência do tributo. E aí ela tem alguns aspectos, né? O aspecto material, que é a descrição do comportamento da pessoa física ou jurídica que dá o ensejo para a criação da obrigação tributária. O aspecto quantitativo, que é o valor a ser pago pelo sujeito passivo para o sujeito ativo. O aspecto temporal, que é o exato instante em que cria-se o fato gerador. E o aspecto espacial, que é o local de ocorrência do fato gerador. E tem também o aspecto subjetivo. Nesse aspecto temporal, tem tanto a criação do fato gerador como a do pagamento, como no caso do ganho de capital, que você tem até o último dia do mês subsequente para pagar o imposto. Tá certo? Então, a gente faz a venda no mês de junho, eu tenho até o último dia útil do mês de julho para pagar o ganho de capital ali, resultado daquela declaração que a gente baixa na Secretaria da Receita Federal. Sujeitos da obrigação tributária tem o sujeito ativo, que é a pessoa de direito público, né? União, Estado, município. Sujeito passivo pode ser qualquer contribuinte, desde que descrito na lei. O crédito tributário. O que é o crédito tributário? É o valor que está expresso no lançamento tributário. Então, lançamento tributário, nós temos 3 tipos. O lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o por homologação. O lançamento de ofício, o exemplo mais didático que eu tenho para dar é o IPTU, que ele é lançado pela prefeitura, ele é enviado para você pagar, ele está lá descrito toda a base de cálculo, o espaço territorial, né, ali daquela propriedade, e o valor a pagar. Ele foi lançado. E aí, quando ele é lançado, se você discorda, você tem que ir para a justiça para discordar. Você pode até ir para o processo administrativo, mas ele é muito lento, né? Então, geralmente, as pessoas acabam indo para o judicial. O lançamento por declaração, nós temos a declaração de ganho de capital, nós temos a declaração de imposto de renda, em que eu vou e declaro para o Estado tributante aquelas condições, aquela renda oferida, aquela situação de fato descrita que aconteceu, o que eu tenho de bens, o que eu tenho de dívidas, o que aconteceu na situação, e declaro aquilo, e aquilo gera um imposto, um tributo a pagar. O lançamento
por declaração está muito ligado ao por homologação. Por quê? Toda vez que eu lanço o imposto, principalmente o imposto de renda, o Estado, a União Federal, tem até 5 anos para homologar. Está correto? O que é isso de homologar? Eu faço a declaração unilateralmente e não tenho fiscal do meu lado. Eu estou lá na minha casa, no meu escritório, no meu contador, faço a minha declaração e envio. Naquele momento, não tem ninguém olhando, verificando, nenhum servidor público verificando se o que eu estou lançando naquela declaração está correto, ou no campo correto, ou nos valores corretos. Tá certo? E aí a União tem 5 anos para lançar por homologação, ou seja, aceitar ou não aquela declaração. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz uma venda ou quando a gente tem um cliente com locação, nessa orientação quanto ao pagamento dos tributos federais e respectiva declaração no exercício. Né? Quando a gente faz a venda e falar para ele, olha, você já verificou o seu imposto de renda, como está descrito e informado o valor desse bem imóvel que você está transacionando? Você tem outros bens, não tem outros bens, isso vai afetar, você precisa baixar a declaração de ganho de capital, fazer os cálculos, saber se você tem fator de redução, se você tem isenção ou não. Por quê? Porque a União tem 5 anos para homologar aquilo. E qualquer erro que, às vezes, passa em branco, muitas pessoas falam, já declarei e ninguém fez nada. Leva 3, 4 anos, ele recebe uma cartinha amistosa e amorosa da Secretaria da Receita Federal para comparecer. Né? Por quê? Porque o sistema nosso da Receita Federal ele é importado para vários lugares do mundo. Ele é um dos melhores sistemas eletrônicos de arrecadação de imposto que tem no mundo. Pois é incrível, né? Como o nosso sistema eleitoral e o nosso sistema de arrecadação de imposto é exemplo para o mundo todo e outras coisas não. Mas é um fato, até porque ele é importante para o Estado, né? Para quem tributa. A Secretaria do Estado e as secretarias municipais usam muito hoje a tecnologia, não só para tributar, mas para contabilizar e conferir esses tributos. Então, hoje, as informações são muito cruzadas. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado na hora de orientar esses clientes, porque é uma orientação que o cliente depois vai embora, porque, lamentavelmente, em toda a profissão, nos advogados tem, nos corretores tem, nos médicos, todos, nós temos bons e maus profissionais. Então, eu já tive casos em que o cliente apareceu lá com uma malha fina, uma fortuna de imposto a pagar, e, na época, o corretor não orientou direito, o advogado, o contador, ninguém falou nada, fez a venda, passou a escritura, foi embora, cada um apertou sua mão, pagou a corretagem e foi embora. O corretor, às vezes, também não paga, não emite o RPA, não paga, não tributa. Aí a pessoa que pagou a corretagem vai lá e coloca na declaração, paguei corretagem para o corretor de tanto, e aí, lá na frente, o corretor é chamado a dar explicações. Então, a gente tem sempre que tomar todo esse cuidado. Tá? Por conta desse lançamento por homologação. Lembrando que ele tem 5 anos para homologar, mas ele depois tem mais 5 para cobrar. Então, ele tem 5 anos para homologar e depois mais 5 para cobrar por execução fiscal. Então 10 anos. Isso aí. Na Constituição, nós temos essas definições. Né? A Constituição define que os impostos da União são aqueles que eu falei que têm caráter de repercussão para o país todo, como o imposto de importação e exportação, porque são impostos importantes para a balança comercial, para a entrada e saída de divisas, manutenção de empregos, tá certo? O imposto sobre a renda e os proventos, o imposto de produtos industrializados, que vocês têm ouvido falar bastante por causa dos automóveis, o IOF, por conta de transações financeiras, que é uma competência do Banco Central e da União Federal. O ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. O nosso Imposto sobre Grandes Fortunas, que vocês certamente conhecem e estão muito acostumados. E os impostos extraordinários, como o empréstimo compulsório. Tenho certeza que vocês estão acostumados com o Imposto sobre Grandes Fortunas. Que está não só na Constituição, mas há muitos anos no Congresso sem aprovação, não sei por quê. Exato. O Estado e o Distrito Federal pode editar as leis para o ITCMD, que é o causa-mortes e doação, o ICMS, o IPVA,
e o município o IPTU, o ITBI e o ISS. Aí duas coisas são importantes falar. O imposto, o Distrito Federal, ele é um órgão, uma instituição à parte. Ela pode editar leis tanto de Estado quanto de município, tá? Porque o Distrito Federal ele é conjunto. Ele, da mesma forma que um servidor público do Distrito Federal é equiparado a um servidor público federal, o Distrito Federal pode tributar tanto o ITBI quanto o ITCMD, ou seja, o Distrito Federal não perde nunca, de forma nenhuma. Aí você me fala, por que na Constituição o IPTU e o ITBI são do municípios e o ITCMD não é? Dado que ele também é sobre transmissão, incide sobre transmissão de bens. Isso foi um lobby, na época da Constituinte, que foi escolhido o IPTU, o ITBI foi para os municípios porque o município já tributava o IPTU. Ou seja, o município já tinha toda a base de dados para tributar o IPTU. Já tinha todos os cadastros de imóveis, o sistema de fiscalização, e é da competência do município o plano diretor, que você já deve ter ouvido falar, né, no Estatuto da Cidade, plano diretor. Por conta dessa condição, o município também foi agraciado com o ITBI. Mas aí o pessoal que era do lobby do Estado falou, espera aí, mas o Estado não vai ter nada para tributar? O IPVA e o ICMS é pouco dinheiro, não dá para muita coisa. E aí, nessa briga, falei, então tá bom, então vamos dar o imposto de transmissão causa-mortes também para o Estado para repartir receitas. Tá? É uma questão também muito discutida, essa repartição de receitas. Muita gente fala, não, devia ser tudo da União, e a União divide para os estados e para os municípios, mas aí, óbvio que isso é muito discutido, porque o município não quer abrir mão da receita, o Estado também não quer abrir mão e a União também não quer. Então, por isso que o ITCMD é do Estado e não do município. É uma falta de lógica, né? Porque se as prefeituras elas já editam o ITBI e o IPTU, elas já têm esse controle das propriedades, por que não deixar o ITCMD com a prefeitura? Porque seria muito mais prático, né? Mas o fundamento é esse, é a questão da divisão de arrecadação, a necessidade do Estado precisar de mais um imposto para tributar. Como ele ficou com pouco, ele cobrou mais caro. Exato, exato. Então, aqui, imposto de renda, né, as contribuições, pessoa jurídica, pessoa física, porque a pessoa jurídica, a renda da pessoa jurídica na venda de bens depende de se a empresa está sendo tributada por lucro presumido ou lucro real. Então, mais para frente, vocês vão perceber que, para a venda, é melhor a tributação da pessoa física do que da jurídica, mas, para a locação, a pessoa jurídica é mais beneficiada do que a pessoa física. Então, na verdade, assim, quando você faz uma venda de um imóvel de uma pessoa jurídica, é necessário avaliar a contabilidade para verificar se está no ativo permanente ou não, se a tributação dela é presumida ou real. Isso é o contador que vai te falar, ou o advogado da empresa que vai falar, olha, a tributação que a empresa usa... Não, é comprovado por meio da contabilidade. A contabilidade ela tem o sistema de tributação. Tanto o contador quanto o advogado da empresa vão não só falar, mas eles vão demonstrar que a tributação que a empresa escolheu, e aí essa tributação, a empresa, a pessoa jurídica, escolhe de acordo com aquilo que ela produz, comercializa, entendeu? É de acordo com as receitas. E aí, justamente por isso, na hora da venda, se está no ativo circulante ou no imobilizado, essa venda ela não paga o ganho de capital imediatamente, ela só vai pagar o imposto sobre o lucro oferido no final do mês. Aí, depois eu vou ver se eu consigo montar uma palestra específica sobre isso, porque é mais complexo e é mais demorado. Aí eu consigo explicar mais detalhado para vocês. Ganho de capital. Aqui está um exemplo bastante simples de ganho de capital, que vocês devem estar bem acostumados a lidar, né? O ganho de capital, eu tenho um imóvel, eu faço uma venda de 1 milhão, e o meu custo de aquisição desse imóvel foi por 800 mil. Eu vendi por 1 milhão, eu tenho um ganho de capital de 200 mil,
menos o fator de redução, e esse fator de redução ele vai de 1968 até 1988, numa tabela progressiva de 5% ao ano. Então, se eu faço uma venda de um imóvel adquirido em 1969, eu não tenho ganho de capital. Se eu faço um imóvel que eu adquiri em 1988, eu tenho 95%. Eu tenho 5% de fator de redução. Essa questão do fator de redução é importante ressaltar o seguinte: quando o teu cliente, que você faz a venda, o teu cliente baixa o programa da Receita Federal de declaração de ganho de capital, o próprio programa já tem esses fatores calculados automaticamente. Então, é só importante vocês saberem que ele existe. Porque de 89 a 95 não há fator de redução, de 96 até 2005 é 0,60 e de 2005 para cá é 0,35, se eu não estiver enganado. Mas o próprio programa da Receita Federal já aplica o cálculo imediatamente quando você vai preenchendo, e ele também, daqui a pouquinho a gente vai chegar nas isenções, esse programa também aplica a isenção. Como é que funciona esse recolhimento do ganho de capital? Eu tenho que pagar, nesse exemplo nosso aqui de 30 mil reais aqui, eu tenho que pagar até o último dia do mês subsequente da venda, tá certo? Porque senão a multa em cima disso é feroz e vai influenciar na declaração de imposto de renda da pessoa física no exercício seguinte. Porque no exercício seguinte, quando ele for fazer a declaração de imposto de renda, aquele imóvel vai sair do imposto de renda e ele vai ter que pegar o valor. Esse transporte de valores também é automático. Esse valor do custo da venda, ele é transportado para a renda não tributo, com tributação exclusiva, porque você já adiantou o tributo. E aí, a tributação da declaração de imposto de renda ela é uma contabilidadezinha. Ela é dívidas com bens e direitos, tá certo? E aí, no final da declaração de imposto de renda, o imposto de renda fala para você: esse ano você pagou bastante, eu tenho a restituir para você, porque você pagou muito imposto sobre essa renda toda sua. E aí ele restitui. Olha, você pagou pouco imposto perto dessa renda toda que você oferiu. Você tem imposto a pagar, tá certo? Então, você, feito a declaração específica de ganho de capital, ela é transportada automaticamente e entra nesses abatimentos. Tá? Se não for feita, ele corre o risco de pagar 2 vezes ou de ter uma falha na declaração de imposto de renda e ser chamado para malha fina. Pois não. Pode. E o vendedor declarou, como é que fica? O vendedor declarou e o comprador então, declarou. Esse é o equívoco que muita gente acha. Não, você declara... Desculpa. Posso. O colega está perguntando se o comprador declara um valor e o vendedor declara outro valor, seja a maior ou a menor, qualquer um, não importa. O que vai acontecer é que no sistema da Receita Federal vai dar diferença, porque é cruzamento de dados. Então, eu vendi por 200 mil, eu ponho na minha declaração que eu vendi por 200 mil, e o comprador declara que pagou 100, vai bater uma diferença e os dois provavelmente vão ser chamados em momentos diferentes, porque não é casal, né? Cada um vai receber a sua cartinha de amor para explicar por que não está batendo. Quem se equivocou, né? Quem se equivocou na declaração. Geralmente, o que acontece é que o comprador declara o valor real e alguns vendedores declaram a menor, porque não querem recolher o ganho de capital. Né? E é justamente aí onde entra a importância de orientar por conta da nossa responsabilidade civil. Né? A gente precisa lembrar que houve uma alteração em 2010, que os corretores são responsáveis objetivamente pelas transações. O que quer dizer isso? Antigamente, antes de 2010, quando eu fazia uma transação imobiliária e acontecia algum problema como esse de imposto, eu podia ser processado. Então, eu sendo processado, quem tinha que provar que eu sabia do problema e não atuei da forma devida como corretor, a pessoa que estava me processando tinha que provar que eu agi errado, que eu estava ciente, para eu ser obrigado a indenizá-lo.
essa mudança ela inverteu esse ônus de prova. A partir de 2010, o corretor é responsável objetivo, ou seja, quem tem que provar que fez tudo certinho é o corretor. Então, quando um comprador ou um vendedor tenta falar uma artimanha, é importante deixar ciente, seja por e-mail ou da melhor forma possível, com testemunha, falar, olha, isso está errado. Isso que você está tentando fazer, uma alteração no valor da transação, uma declaração feita menor para escapar de imposto, ela é crime tributário e eu não compactuo com isso. Você quer fazer, tudo bem, mas eu não compactuo com isso. A prova do cheque não é o suficiente. O acúmulo de prova do cheque, vamos supor, tem que pagar 800 mil. A prova do cheque não é o suficiente para a declaração daqui a 5 anos, que o camarada pagou 800 mil em cheque, Na verdade... e o comprador colocou, como no seu livro, 500 pau só, então tem 300 mil. Agora, a pessoa que vendeu, ele vai demonstrar que tem 800 mil expedido pelo comprador. E o comprador colocou 500. Como é que fica? Sim. Então, o camarada dele dá responsabilidade, não acha? É uma matéria que sim. Eu acredito que sim. Comunicação, eu passo a comunicação para o comprador e vendedor via certificação digital. Vamos deixar a palestra prosseguir, não? Foi isso que foi combinado? Só para não perder a fio da meada. Eu costumo passar com certificação digital o e-mail. Sim. Aí você comprova que você está Mas mesmo para quem a sua parte. mesmo para quem não tem certificação digital, o e-mail é prova válida, tá? Então é importante isso. Mas também é importante ressaltar que vocês estão informando e pessoas em geral de boa fé que não estão comprando um imóvel com uma diferença, né, substancial de dinheiro de caixa 2, as pessoas em geral não compactuam mais com essa ideia de, olha, você declara 500 que eu vou declarar 1 milhão, faz uma escritura menor, porque existem hoje, com a tecnologia, com o fato dos cartórios de registro estarem sendo, não só são fiscalizados pelo Tribunal de Justiça, mas eles também estão totalmente online hoje, não dá para ficar escapando dessas coisas mais. Você tem valor, eles são obrigados a notificar a Receita, eles têm a declaração de imposto, a própria imobiliária tem que apresentar as declarações, que até antes da palestra o colega estava comentando sobre o fato de a gente não vê muita fiscalização em cima de corretor, autônomo, de imobiliária. A Receita ainda não abriu muitos olhos para isso. Mas o importante é que você haja da maneira correta e esteja ciente disso e oriente seu cliente da melhor maneira possível. Passa ali para ela o microfone. Faz o seguinte, anota, quando chegar no final a gente volta. Isso é uma matéria bastante, né? Aí nós temos as isenções, né? As isenções para o ganho de capital. Quando a pessoa preenche a declaração de ganho de capital, essas questões também estão na declaração, tá? Isso aqui é só para que vocês tenham ciência dessas isenções, mas o próprio programa da Receita, quando informado corretamente, ele mesmo já aplica a isenção. Então, a isenção eu vou voltar no final a esse negócio da declaração, que ele é importante justamente por causa desse cruzamento de dados. A isenção é condicionada a um único imóvel a cada 5 anos. Considera-se parte da alienação em condomínio ou em comunhão, ou seja, casamento ou quando eu compro com sócios, amigos, enfim, irmãos, né? O imóvel é adquirido até 1969, por conta daquela tabela do fato gerador que eu falei para vocês. Imóvel vendido por valor igual ou inferior a R$35 mil. E aí esse valor é no mês, então eu posso vender mais de um ou comprar e vender mais de um imóvel, desde que o valor deles todos chegue a 35 mil. Tá? A ocorrência ao mesmo tempo dessas condições. Único imóvel do titular, valor de venda menor ou igual a 440 mil e não tenha vendido outro imóvel nos últimos 5 anos. Lembra, quem estiver anotando, copiando do slide, que eu posso mandar o slide, não tem problema. Tá?
Aplicação total do produto da venda. Então, eu vendo um imóvel por 1 milhão e compro outro por 1.200.000, ou por sempre com valor igual ou superior, eu também tenho a isenção. Obviamente que a compra de um imóvel inferior... Gastos com custo de aquisição. E aí a gente tem a corretagem, demolição do prédio, pequenas obras, construção, ampliação e reforma. A gente entra nessa questão de prova. Eu faço a declaração e aí lá, malandramente, eu declaro que eu fiz uma pequena obra, uma reforminha e para abater no meu ganho de capital. E o meu cliente fala assim para mim: olha, corretora, eu vou fazer isso aqui para pagar menos ganho de capital. Oriente o seguinte: sim, você tem esse direito, mas você tem que ter prova dessa reforma. Porque se a Receita Federal te chamar lá e falar: você reduziu o teu ganho de capital, você falou que você fez uma reforma, cadê a prova da reforma? Ah, eu joguei fora as notas fiscais? Ah, eu não tenho o projeto aprovado na prefeitura para fazer a reforma? Você vai ser tributado e ainda vai pagar uma multa. Tá certo? Sim. Caracteriza a aquisição, alienação de compra, venda, permuta. Aqui eu vou adiantar um pouquinho, porque a gente tem o imposto de renda retiro na fonte, né, sobre a locação, que a alíquota é aquela progressividade que eu falei para vocês, que se aplica sobre o imposto de renda, de 15% a 27,5% sobre a locação. Então, acontece no escritório, às vezes o cliente fala: eu estou alugando o imóvel, não dá para alugar e falar para a pessoa que está alugando não pagar o imposto? Não, não dá. Né? Desde que você assuma aqui um termo de responsabilidade, ou você me responda um e-mail falando que você assume o risco disso, porque eu também, como advogado, sou responsável, então e como corretor, estou falando para você: não dá. Eu sou tributado, você tem que tributar também. É importante a gente sempre lembrar que não adianta eu querer dos outros algo se eu não começo a mudança por mim também. Não adianta eu falar que o político é corrupto, o fulano não age certo, mas eu, quando tenho a chance, também não tomo uma atitude correta, não é verdade? Então, é importante sempre orientar o cliente. Primeiro, porque é ele que vai pagar, não é você. Mas, quando dá o problema, a primeira pessoa a culpar é aquele corretor que não me falou, aquele advogado que não me orientou, não é? É sempre assim, né? A pessoa ela tem a escolha, mas na hora de culpar, ela sempre terceiriza a culpa, não é verdade? O pagamento é por carnê-leão ou um DARF, né? E na pessoa jurídica também é um desconto, também é retido pela própria contabilidade. Deduções permitidas neste imposto de renda, desde que o ônus seja do locador, impostos e taxas incidentes sobre imóvel que produz o rendimento, aluguel pago pela sublocação, despesa para cobrança quando é inadimplência, e essas despesas de cobrança significa honorários advocatícios, né? Ou da administradora, e despesas com condomínio. Lembrando que, mesmo que pagas pelo locatário, elas são ônus do locador, porque elas seguem o imóvel. A gente precisa lembrar que existem determinadas obrigações que são chamadas de propter rem, elas seguem o imóvel. Um exemplo, um condomínio. Se eu não pago o condomínio, o meu locatário não paga o condomínio vai me processar e não processar o locatário. E ele vai, depois de passar da ação de cobrança, ele pode vir a leiloar o imóvel objeto da dívida condominial. A dívida segue o condomínio. O IPTU, a mesma coisa. Então, por isso que é um ônus do locador, do proprietário, mesmo que pago pelo locatário. Então, ele pode deduzir, ele pode descontar. Tá? Quais são as conclusões que eu estava falando para vocês? Na venda, de modo geral, é mais vantajosa a tributação da pessoa jurídica, da pessoa física. 15% sobre o ganho de capital e aplicado os fatores de redução, isenções, o valor do imóvel. Então, a tributação é melhor do que na pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica tem essas tributações em cima de lucro presumido, lucro real, se está no ativo permanente ou no circulante. E no aluguel, a tributação é mais onerosa para a pessoa física do que para a pessoa jurídica. Por isso, um planejamento tributário bastante comum que vocês podem orientar o cliente de vocês é quando o cliente tem muitos imóveis
mais de 3, 4 imóveis no nome da pessoa física, ela procurar um advogado, um contador ligado à advocacia, para fazer um planejamento de abrir uma empresa para administrar aquelas locações dos bens dos sócios. Ela não é uma administradora de bens de terceiro. Tá certo? Se for administradora de bens de terceiro, precisa do CRES, precisa, é uma outra situação. Mas se a pessoa tem muitos bens, todos alugados, aquela renda, como a tributação da locação, ela é muito onerosa, tanto para administrar quanto a incidência de tributos, então a gente costuma orientar o cliente a abrir uma pessoa jurídica específica, cujo objeto é administrar os rendimentos provenientes dos bens dos sócios. Não é uma empresa imobiliária. Uma empresa que negocia bens imóveis não é esse tipo de empresa que eu estou falando do planejamento tributário. Uma empresa que negocia compra e venda de bens imóveis próprios ou de terceiros é imobiliária, precisa ter o CRES e não está abrangida por esse planejamento. Tá certo? Numa administradora de bens, por exemplo, uma empresa que administra, quem recolhe imposto, tanto faz. tem que pagar do mesmo jeito. Tem que pagar. É que, por exemplo, se eu tenho uma empresa que administra os meus bens e eu contrato uma administradora só para fazer o jurídico e emitir boleto, eu tenho um contrato de prestação de serviço com ela, com a administradora. Eu tenho a administradora Marcelo. E aí, seu nome é? Lúcia. A Lúcia está perguntando se ela tem 3 imóveis com a administradora Marcelo. Então, com a administradora Marcelo, você tem um contrato de administração. Eu apenas faço o administrativo e essa receita que entra dos aluguéis entra como receita para essa pessoa jurídica sua. Mas eu sou pessoa física. Pessoa física, então, mas aí você tem que pagar imposto de renda. A administradora ela só faz o trabalho mesmo de emitir boleto, saber se está adimplente ou não, se fez seguro ou não. É para não misturar as coisas. O DARF é mensal. O 32 do ganho de capital é no ativo, se está no ativo permanente da pessoa jurídica. Isso é quando está no ativo permanente e auferido no final do exercício, mas aí é aquilo que eu falei para você, a gente precisa entrar no lucro real, no lucro presumido, entrar explicar a tributação da renda. Ele está mandando 34, né? É. Que é o 15 mais 9 mais 10. Isso, exato. Aqui é uma explicaçãozinha sobre o IPTU, né? O IPTU é um imposto que ele incide sobre a propriedade e a posse do imóvel. A base de cálculo dele é o valor venal, e esse valor venal ele não é tirado de uma cartola, ele é fundamentado numa série de cálculos que a prefeitura faz, com planta de valores, com plano diretor, com zoneamento. A alíquota é definida sempre pelo município, que, em média, varia entre 1 e 1,5. O contribuinte é quem tem a propriedade e a posse, então, o locatário, o comodatário, o proprietário, né? Pessoas distintas, quem tem o domínio é o proprietário, quem tem a posse é o locatário ou comodatário. Transmissão de bens imóveis intervivos a título oneroso, né? Ou seja, a título de troca financeira. E aí é importante até a gente lembrar um pouco da permuta. Você fala, poxa, a permuta ela é tributada, ela tem ganho de capital? A permuta é um contrato estabelecido no Código Civil em que alguém faz uma troca por outro bem sem troca de dinheiro. A permuta ela precede, inclusive, o contrato de compra e venda, né? Porque antes da existência da moeda, você tinha o escambo, a troca, a permuta. Com a existência da moeda, passou a ter as trocas por dinheiro. Mas a permuta permanece até hoje e ela também é utilizada bastante no nosso ramo de atividade, tá certo? Só que aí você tem a permuta com torna e a permuta sem torna. A permuta não pode ter a torna maior do que o valor da troca entre os bens. Então, se eu estou trocando um imóvel de 800 por outro de 1 milhão e não a torna, entende-se que essa permuta ela é pura. Você fala, tem gente que troca de 800 mil por 1 milhão? Pode ser que tenha. Por N motivos. Por N motivos. Se essa troca não tem torna, ela é uma permuta pura, não tem tributação. Se ela tem a torna, a incidência do ganho é em cima da torna de acordo com a declaração de imposto de renda.
Então, tem que tomar esse cuidado quando vocês forem orientar uma permuta com torna, de orientar o cliente a falar, ó, precisa olhar com o seu contador a sua declaração de imposto, porque se essa torna criar um ganho de capital, nós temos incidência da tributação. Tá certo? Mas o valor da permuta, se eu quiser trocar um bem por outro sem retorno financeiro, é sem retorno financeiro, não tem tributação. Tá? E aí a única chance de vocês equilibrar o valor de mercado, né? Porque quando você compra por um valor, quando você vende na permuta... Mas é por isso que tem que tomar essa cautela de olhar a declaração antes de se vai ter a torna ou não. Né? O ITBI ele é incidente independente de ser permuta com torna ou não. Estou falando do ganho de capital. Tá? Então, aí nós temos as hipóteses em que se tem a incidência, né, do ITBI, compra e venda, dação em pagamento, permuta, que a gente acabou de falar, mandato em causa própria, adjudicação, arrematação, remissão, que são as questões de leilão, né, judicial, excesso de meação ou quinhão, quando eu recebo mais numa herança do que o que me era efetivamente devido no inventário, tem que pagar. E demais atos onerosos. Ele botou esses demais atos onerosos, que foi um meio de abarcar tudo que tem de transação imobiliária entre vivos. Os cedentes também têm que pagar o ITBI. Então, a gente tem aquele bastante caso usual de que o investidor comprou um imóvel no lançamento, ele foi entregue, mas ele comprou justamente com o intuito de investir. Ele pagou o imóvel foi entregue, ele quitou o imóvel na construtora, mas ele não passou a escritura para ele. Aí ele vende para um terceiro, porque é onde ele ganha dinheiro. O que é feito? Ele vai no cartório com o adquirente, o cliente de vocês, tá certo? Vão no cartório adquirente, investidor e construtora, e é lavrada uma escritura de compra e venda com cessão de direitos. Então, são pagos ITBI sobre a cessão e sobre a venda e compra. Aqui a gente... eu estou falando sobre a base de cálculo, né? Em tese é o valor venal. Em São Paulo tem também aquela questão do valor atribuído pela prefeitura, né? O valor de referência. A alíquota é de 2%. Aqui está um caso de imunidade para a pessoa jurídica. Então, ele fala que a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de uma pessoa jurídica em realização de capital, ou seja, para aumento de capital, para realizar o objeto social, e a transmissão de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão e extinção de uma pessoa jurídica, salvo no caso salvo se, nos casos, a atividade preponderante do adquirente é a compra e venda desses bens e direitos e a locação de bens imóveis, não tem incidência do ITBI. Então, nesse caso, em que eu tenho a pessoa jurídica para administrar as minhas locações, e aí eu faço uma cisão, uma incorporação, e aí eu tenho a imunidade. Caso contrário, eu não tenho a imunidade. Isso justamente é para poder fazer com que as pessoas que são investidores, que têm vários imóveis, têm uma pessoa jurídica administradora desses bens imóveis, não tenha uma carga tributária menor, fazendo com que os bens sejam circuláveis. O ITC-DM, como a colega perguntou, é um imposto pago para o Estado, que ele incide sobre inventários, sobre arrolamentos, divórcios e doação. Aí vocês me perguntam, a doação também tem ganho de capital? Se o seu cliente faz uma doação para um outro cliente seu, de um imóvel, e nessa doação, a escritura, o valor da escritura, o valor do bem doado, não for equivalente ao valor declarado, tem ganho de capital. Então, é importante também observar isso também. Eu vou doar um imóvel para minha prima. Então, tem que tomar essa cautela de pegar o imposto de renda dessa pessoa, verificar o valor e orientá-la da seguinte maneira. Você vai passar a doação pelo valor atribuído, pelo valor de mercado, e o valor de mercado é 200 mil a mais do que o valor declarado, tem ganho de capital em cima dessa doação.
E tem o o ITCDM, que é 4%. O ITR é o Imposto Territorial Rural, que é o equivalente ao IPTU, porque eles dois não incidem, apesar de terem competências diferentes, em virtude do objeto do imóvel e da localização do imóvel. O imóvel não está em região urbana, ele não pode ser tributado pelo IPTU, ele é tributado pelo ITR, e o ITR é cobrado pela União Federal. Então, quando vocês transacionarem um imóvel rural, é importante entrar no site da Receita Federal, apresentar o código que está na matrícula ou CNPJ e verificar se o ITR está em dia e emitir a certidão pela internet, como é a certidão negativa de tributos federais que a gente já emite regularmente quando a gente faz uma transação imobiliária, tá certo? É a mesma coisa. Quando o cliente está devendo ITR, a declaração não é emitida. Tem aquele aviso de compareça à Receita Federal amigavelmente para ver o que está de errado aqui. Sobre o ITR, é importante lembrar que propriedades rurais em reserva ambiental, devidamente comprovada, ou com comprovação de proteção ao ecossistema, para fins de preservação ambiental, desde que comprovado e certificado, e aí há uma dúvida entre a averbação disso na matrícula ou não, podem obter a isenção do ITR. Isso é para estimular justamente a preservação do meio ambiente. E aí, essa questão da matrícula é que há um entendimento e há uma disposição legal que diz que é obrigatório a averbação na matrícula dessa questão ambiental, e como é obrigatório o georreferenciamento. E aí tem uma jurisprudência do STJ que já diz que a averbação desta isenção não é obrigatória. Então, judicialmente, você pode obter isso caso haja um questionamento de um cliente, falar, olha, não está averbado essa isenção, vai me dar problema, então, ou eu não quero averbar, porque eu não quero pagar a averbação, então vai para a via judicial e faz a reclamação a respeito disso. Aqui estão os meus contatos.